Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início em mais este programa, nós teremos uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E nós convidamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs para orarem juntamente conosco. E quem está cumprimentando vocês é o pastor José Aparecido da Silva. Oremos então todos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos achamos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos juntos, reunidos ao redor da Tua bendita palavra, essa grande congregação espalhada por todas as partes, virtualmente, que o Senhor tem preparado, meu Deus, para cada um de nós estarmos reunidos neste momento. Pai bendito e santo, nós pedimos ao Senhor o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas,
e também pedimos a inspiração divina para podermos fazer esse trabalho para a glória do Senhor neste dia, ó Pai. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas as bênçãos em favor uns dos outros e te agradecemos humildemente, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos, a escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São João, no capítulo 6, e nós leremos a partir do versículo 44. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como nós fazemos diariamente. Lembrando então que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E os nossos cultos ali são realizados todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. E todos são bem-vindos. Nós convidamos a todos aqueles que amam esta palavra, que gostam desta mensagem e que queira estar conosco, então nós convidamos a todos para estarem juntamente conosco, adorando ao Senhor nosso Deus. E então, meus amados irmãos, ainda em tempo nós lembramos que este programa é publicado de segunda a sábado e também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp. Se você quiser participar de um dos grupos de WhatsApp, é só entrar em contato conosco e certamente fazer o teu pedido, e nós, com muito carinho, com muito prazer, estaremos então adicionando você para fazer parte da família da fé. E nós pedimos ainda aos irmãos que não se esqueçam de clicar no gostei, naquele símbolozinho de joia, quando você estiver assistindo, porque dessa maneira o YouTube vai impulsionando cada vez mais os nossos vídeos, o nosso canal, e mais pessoas vão sendo alcançadas com a bênção de Deus. E também, queridos, não se esqueçam, se você gosta desta programação, você se inscrever no canal e fique fazendo parte da família de Deus também, que ama esta palavra. Muito bom, então. Dito todas estas coisas, agora nós vamos já para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos aqui, São João capítulo 6, e começando no versículo 44. Leiamos então. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram.
Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém. Nós lemos até o versículo 59. E agora nós vamos então ouvir uma belíssima canção para o nosso deleite espiritual e para a glória do Senhor nosso Deus. O nome do hino que vamos ouvir é Sou Feliz. E quem canta esse bonito hino para nós ouvirmos é a cantora sacra evangélica Cleusa de Oliveira. E esse hino nós acostumávamos cantá-lo mais ou menos no ano de 1965. Portanto, são muitíssimos anos que nós gostávamos de cantar esse hino na igreja. Quando a gente ia nos cultos, a gente gostava de cantar, não é? E então, nós vamos ouvir agora para matar a saudade, e depois que tivermos ouvido, nós vamos voltar então para darmos prosseguimento na meditação, no estudo da bendita Palavra de Deus, da mensagem que está em apreço, que é: por que tiveram que ser pastores? Vamos ouvir então. Ouçamos e meditemos. Sou feliz, pois com toda firmeza já tenho certeza da vida ao fim. Sou feliz, pois minha alma cansada não brada assustada lá dentro de mim. Sou feliz, pois já tenho esperança de uma herança do reino de Deus. Porém, esta felicidade achei quando um dia aceitei Jesus. Sou feliz, pois agora eu tenho um guia sublime pra mim.
igreja gloriosa, um dia no céu vou entrar. Lá na glória, onde os salvos unidos de brancos vestidos estão a louvar Jesus, o Cordeiro de Deus que sofreu, mas venceu para nos resgatar. Serás feliz, oh amigo que ouve com muita ansiedade a mensagem da cruz. Serás feliz, esta hora oportuna não deixa passar, mas aceita Jesus. Serás feliz, sentirás em teu ser alegria e prazer que não pode expressar. Porém, não é de comparar com a alegria do céu que nós vamos gozar. Amém, Jesus. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus receba esse louvor para a sua bendita glória. Que o nome do Senhor seja glorificado através de seus servos, de seus discípulos, não é? Que o Senhor Jesus Cristo receba então esse louvor para a glória de Deus. Muito bom. Então agora nós vamos dar prosseguimento aqui a partir do parágrafo 149 aqui da mensagem Porque Tiveram que Ser Pastores. Vamos aqui então atentamente, eu chamaria a atenção de todos os irmãos para não perderem aquilo que nós vamos aprender nesta manhã. Leiamos então. Também o futuro de Israel ofereceu, e ali aonde eu falei de Israel, agora no futuro, ali foi oferecida libertação da servidão, da morte, por um profeta pastor. Eles foram tirados da servidão por um profeta pastor, com uma vara. Ele está se referindo agora a Moisés, não é? Continuamos. Falava acerca do futuro libertador de Israel, da morte e inferno, por um pastor profeta, do qual falaremos. Agora, para todos os que todos, como assim conhecemos a Israel, não receberam a palavra do profeta pastor, nem todo o Israel recebeu. Agora note, eles se queixavam, quando estavam executando os milagres, ele era uma grande pessoa. Aqui eu preciso fazer uma pausa, porque o povo é assim. O povo gosta do Evangelho quando estão recebendo milagres. Quando Jesus estava multiplicando pães, né? E outros milagres mais, então o povo estava sempre ao redor dele. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo começou a doutrinar o povo, a ensinar a palavra, eles não gostaram, eles o abandonaram, o Senhor Jesus Cristo.
E também Moisés foi a mesma coisa, não é? Porém, quando veio sua mensagem, isso era diferente. Todos os grandes sinais seguem a uma nova mensagem. Sabemos disso. Se queixavam no deserto e morreram aos milhares. Francamente, haviam nem 2 deles que jamais haja atravessado, que foram salvos de 2,5 milhões. 2 de 2,5 milhões. Então, vejamos isto, observemos isto, não é? 2,5 milhões de pessoas que estava sendo conduzido por Moisés para irem para a terra prometida. Mas, no entanto, quantos desses 2,5 milhões entraram na terra prometida? Somente 2. Quer dizer, menos de 1%, não é? E assim sucessivamente. Agora vejamos, você diz isso. O que aconteceu a eles? Estão eternamente perdidos. Todos aqueles 2,5 milhões estão eternamente perdidos. Por isso que Jesus disse, quando os judeus disseram para ele, mas nossos pais comeram o maná que veio do céu, o pão que veio do céu, não é? Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu para eles, eles comeram o pão que veio do céu, mas morreram. Comeram o maná que veio do céu e depois não entraram na terra prometida e morreram. Isso é muito sério nós pensarmos nisto, porque dos 2,5 milhões entraram somente 2, e esses 2 eram Josué e Calebe, os 2 que representavam o povo especial, a classe especial, aquela minoria daquele dia. Josué representava o Espírito Santo, porque você vai observar que Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, e depois dele veio o Espírito Santo para guiar o povo, para batizá-los no Espírito Santo. E com Moisés, Calebe e Josué foi a mesma coisa, só que lá foi em tipo. Então, Josué representa o Espírito Santo que conduziu o restante do povo para a terra prometida. Você diz, mas entrou só 2? Não, entraram muito mais, é claro, mas não daqueles que saíram do Egito. Entraram muito mais, mas daqueles que nasceram no deserto. E então, Josué representava o Espírito Santo e Calebe representava aqueles que ficaram fiéis ao Espírito Santo. Representa a noiva. Josué representa o Espírito Santo e Calebe representava a noiva, que permaneceu fiel ao Espírito Santo. Todos eles, irmão Brana, Jesus disse isso. Todos eles. Ninguém entrou na terra prometida a não ser apenas os 2. Mas entraram muitos outros porque vieram nascendo no deserto, não é? Jesus disse isso. Eles disseram, nossos pais comeram maná no deserto e beberam da rocha. Jesus disse, e eles estão todos mortos.
eternamente separados. Vê, todos eles. Note, eles se queixavam acerca da maneira provida por Deus. Essa foi a razão pela qual morreram eles, porque eles começaram a murmurar. Se queixar é murmurar contra Deus, contra a maneira que Deus estava trabalhando com eles e os estava conduzindo. Agora, eternamente, que não escapem essas últimas observações. Ele disse, estar perdidos eternamente, e que essas observações não venham a escapar das nossas mentes, da nossa compreensão agora, nesse momento. Eles se queixaram. O que os fez morrer no deserto foi que eles queixaram acerca da maneira provida por Deus. Um profeta, a liderança de um homem. Diga-me, quando Deus tem usado antes um grupo para liderar você? Não o encontrará na Bíblia. Um homem, a palavra veio a Moisés. Então, o questionamento do povo, veja bem, era contra Moisés. Eles diziam para Moisés, Moisés, lá no Egito, por acaso, não tinha comida para nós comermos? Lá nós tínhamos um outro tipo de comida mais variado, mais apetitosa. E agora você foi nos tirar de lá para trazer para o deserto, para comermos todos os dias, um dia após o outro, todos os dias, somente maná. E o que era o maná? O maná era a palavra de Deus. Então, o que ocorre hoje, se você observar, é que as pessoas vão se cansando de ouvir a palavra. É isso que tem ocorrido agora em nossos dias. As igrejas, os grupos, eles vão se cansando de ouvirem todos os dias o maná, que é a palavra. E então começam a murmurar, e eles estão desejando assim algum tipo de festividade na igreja, algum ajuntamento de jovens e assim por diante, para dar para eles algum ânimo, alguma satisfação diferente, e eles estão enjoados da palavra. Essa é a realidade hoje. Coré, todos conhecemos que ele se juntou e se queixou de que Deus não era justo em fazer uma coisa como essa, de fazer um homem com a mensagem. Ele disse, somos todos santos. Então, isso foi o que aconteceu com Coré. Ele começou a murmurar, começou a conduzir, a induzir o povo à murmuração, e ele dizia para o povo, Deus não usa somente um homem, Deus não usa somente Moisés, Deus usa todos nós, porque todos nós somos servos, todos nós somos santos. Não é só um homem que Deus usa, mas ele estava errado, porque na verdade Deus tinha mandado um profeta homem, um profeta pastor, como nós acabamos de ler aqui já em alguns trechos aqui, não é? Então, por que não podemos ter uma denominação? E por que não podemos ter
acertar isso e fazer aquilo, Deus disse a Moisés: separa-te tu dele, tenho tido suficiente disto. E recordem, Judas fala acerca da mesma coisa nos dias finais. Isso é correto. Eles pereceram na contradição de Coré. Também sabemos o que sucedeu a Coré e o resto daqueles que questionaram a palavra de Deus e a sabedoria de Deus, daquela liderança de um homem. Cada um deles pereceu, murmurou até que Deus os matou no deserto. E aquilo representa morte eterna. Hoje em dia, você, eu, nós todos precisamos tomar muito cuidado para que não sejamos tomados por um espírito de murmuração e murmuremos contra Deus com insatisfações por Deus ter tratado com um homem profeta. É muito perigoso nós cairmos na mesma condição do povo de Israel, de Coré, Datã e Abirão. Aleluia. Agora vamos notar a Deus no pastor profeta, mostrando-nos seus futuros planos na próxima voz de seu sinal. Agora observe, o vemos ali, agora vamos observá-lo no próximo sinal. Agora observe, ele foi enviado a seus irmãos em escravidão, sob servidão, com uma mensagem de libertação, com um sinal dado de Deus para provar suas reclamações. Israel foi por sua mensagem, eles creram nela, cada um deles, eles foram por seus milagres, mas no tempo do entardecer, quando ele deu sua mensagem, era diferente. Todos que não creram naquela mensagem morreram. Isso é correto. E agora nós estamos vivendo algo da mesma maneira que eles viveram naquele dia. E eles começaram a se cansar, começaram a enjoar daquela pregação, daquela palavra que Moisés pregava, e foi ficando cada vez mais contra o homem de Deus, o profeta de Deus, e é o mesmo que eles têm feito hoje. Mas você, meu irmão cristão genuíno, não faça isto. Não façamos isto, ficar contra o homem a quem Deus tem enviado. Que Deus tenha misericórdia. Qual foi a mensagem? A mensagem foi do juízo que viria ao entardecer. Deus saiu através do campo de Israel para investigar se o povo havia crido na mensagem de seu pastor profeta. E todos os que não haviam crido nela pereceram. Agora observe, vamos trazer isso aqui ao grande pastor em uns momentos. Vê, observe o ministério do grande pastor profeta, se seus milagres
toda a igreja lhe abriu passagem e lhe recebeu. Queriam que seus enfermos fossem curados, queriam fazer grandes obras, sua popularidade era grande, porém, quando veio o tempo do entardecer, um dia depois que ele havia mudado a água em vinho e havia alimentado a milhares com pão e havia executado milagres, ele começou a assentar-se e a falar com eles, e ele lhes disse: eu e meu Pai somos um. Por que me dizes, mostra-nos o Pai? Ó irmão, esse homem está se fazendo igual a Deus. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo não era um profeta, era sim profeta, mas ele era o profeta Deus, né? Não era um profeta homem normal. E então, quando ele disse, eu e o Pai somos um, isso depois de transformar água em vinho, e depois de multiplicar pães, depois de curar doentes, enfermos de todas as espécies, não é? Depois disso ele disse, eu e o Pai somos um. Isso era muito para seus pensamentos eclesiásticos, mas essa era a verdade. Ele era vê, mas quando fizeram isso, muitos não o seguiram. Então ele se voltou e disse, a menos que comam a carne do Filho do Homem e bebam seu sangue, não tem vida eterna, vida dentro de si. Agora, que pensa você que haveria pensado uma pessoa destra ou intelectual? Imagino que os sacerdotes que haviam tido a ele no templo estavam muito envergonhados de tê-lo ali. Pensar que um homem se levantasse ali e dissesse uma coisa como essa, a menos que vocês comam minha carne e bebam meu sangue, disse, esse é um vampiro humano, vê, comer minha carne e beber, bom, ele é um canibal. Vocês, pessoas de bom senso, vocês se distanciarão de tal lunático como esse. Bem, eu vou parar aqui no parágrafo 163. E nós vamos agora ter o nosso momento de oração da fé, orando em favor uns dos outros, intercedendo a Deus em favor dos enfermos e assim por diante, não é? E eu convido a todos vocês agora, vocês que creem, vocês que têm fé na palavra, para juntos nós orarmos e colocarmos em ação a nossa fé para podermos receber aquilo que estamos precisando. Vamos orar então agora. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, agradecidos ao Senhor por mais este privilégio de estarmos reunidos juntamente com essa grande congregação virtual, espalhada por todas as partes, de norte a sul, de leste a oeste, ó Deus, e são pessoas que estão necessitadas, pessoas enfermas, aflitas,
oprimidas, tem pessoas angustiadas, Senhor, com necessidades insolúveis, muitas vezes. Pai de misericórdia, e esses irmãos, essas irmãs que trouxeram essas peças de roupa para serem colocadas na presença do Senhor, para buscarem a cura divina, buscarem a libertação, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor coloque sobre essas roupas a unção do Teu Espírito Santo, a unção da cura divina, para a libertação dos oprimidos. Quando essa roupa tocar nos corpos enfermos, que os corpos sejam radicalmente curados, abençoados para a glória do Teu santo nome. Pai de misericórdia, eu oro em favor dos pais de família, das mães que estão muitas vezes com dificuldade com suas famílias, jovens, adolescentes que têm sido apanhados por espíritos rebeldes, espíritos malignos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós pedimos misericórdia, pedimos graça, pedimos força para prosseguirmos o nosso caminho e fé para vencermos, ó Pai. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E nós te agradecemos humildemente, agora, meu Deus, e para todo sempre. Aleluia. Amém, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos e amados irmãos. Agradecemos a Deus, primeiramente, por mais este programa, e também agradecemos aos irmãos por estarem conosco em mais esta programação, e nós pedimos ao Senhor que fique com cada um agora em suas casas, em seus trabalhos, em suas viagens, onde quer que seja. Pai de bondade, que o Senhor dê vitória a todos, que os meus irmãos fiquem em paz, abençoados, guardados de todo mal e sustentados na paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos nós, e Ele permitindo, nós voltaremos a nos reunir novamente em nosso próximo programa. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor.